Nem a panela de barro e de colher de pau. A gente foi o primeiro angoleiro a subir em um ringue e ganhar. Demais, Maristela. Boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está aqui na Casa da Cultura, ó, vocês estão vendo que já está rolando a apresentação. Começou agora a apresentação do grupo Guerreiros do Passo. É um grupo que existe desde 2005. E o que vocês estão vendo agora é um recorte da história. Eles estão contando a história, né? Como surgiu o Passo do Frevo. E aqui vocês estão vendo que tem muitos turistas, né? Todo mundo filmando, olhando aí, bem animado, para entender um pouquinho dessa história. Enquanto vocês estão vendo a apresentação, eu vou conversar com o Eduardo Araújo, que é do grupo também, para explicar um pouquinho dessa dinâmica, né, Eduardo? O que a gente está vendo aqui? Cada um representa um personagem. Boa tarde para você. Boa tarde a todos vocês. A história do grupo é tentar fazer um recorte do carnaval de Rua do Recife, da década de 40 à década de 50. E a gente tenta trazer esses fragmentos. Como é que o passo surgiu? Quem foi os seus maiores criadores? E a gente criou um experimento, um espetáculo, para mostrar ao público como isso se desenvolve. E como a gente viu essa evolução aos poucos, até chegar hoje no que a gente conhece de forma clássica, colorida. Mas começou mais ou menos assim, com as cores, com os movimentos, dos capoeiras, dos trabalhadores, dos representantes de todos os segmentos da sociedade. E a gente tenta, então é um prazer estar aqui hoje na Casa da Cultura mostrando esse trabalho. É isso, gente. Guerreiros do Passo abrindo a programação de carnaval aqui da Casa da Cultura, porque de hoje até sexta-feira, todo dia vai ter apresentação de orquestra de frevo, né? Companhias de dança também, nesse espaço aqui de muita riqueza cultural. Né? Vocês veem aí, ó, o grupo sendo aclamado pelo público, aqui muita gente filmando. Gente, o espetáculo dura em torno de 15 minutos, né, contando essa história. Quem é esse artista que a gente está vendo agora, Eduardo? Essa é uma performance mais contemporânea, né, onde o passista Edson Vogue, ele tenta fazer uma interpretação dessa evolução do frevo. O que é que ele está pegando da história, da atualidade e transforma num solo, é um destaque também da apresentação. Gente, uma curiosidade para vocês. O grupo se chama Guerreiros do Passo porque as pessoas fazem aulas gratuitas de frevo na Praça do Hipódromo. Só que quando passa o carnaval, normalmente muita gente abandona, né, esse grupo de aulas aí. Só continuam os guerreiros mesmo, aqueles que querem aprender, querem levar essa cultura para frente. E é isso, Maristela. Daqui a pouquinho a gente mostra mais para vocês, vai conversando com esses artistas também, a importância dessa arte, né, dessa dança pernambucana. E é tão bom apresentar a nossa arte, as nossas tradições, a nossa cultura para quem chega, né? Aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, a nossa paixão só cresce nessa época do ano. Daqui a pouco você volta então, Lilian, com outras informações para a gente. Aqui era a antiga casa de detenção, né? As pessoas ficavam presas aqui. E aí, em 1975, a casa de detenção foi fechada e em 76 virou a Casa de Cultura. Espaço aí de resistência, de resgate da história. E aqui vocês estão vendo o grupo Guerreiros, né? Guerreiros do Passo aí. Vou conversar com alguns deles, gente, e vou chamar algumas imagens que a gente fez também, porque depois da apresentação, isso aqui virou uma festa. Todo mundo que estava aqui caiu na dança, né? Vou falar com o Laércio. Laércio, eu queria que você contasse um pouquinho do seu personagem, o que ele representa ali na apresentação. Bom dia. Bom dia. O meu personagem representa aquele folião rebelde do início do século passado, onde remonta toda a construção do frevo dança. E um espaço feito esse, feita a antiga Casa da Detenção, a hoje Casa da Cultura, ela viu nascer o frevo. E a gente transpira, a gente bota historicidade no nosso frevar. Cada um daqui, não só eu, a gente representa justamente isso. E o frevo é isso, né? Essa energia, todo mundo curtindo junto. Tanto que no final, a gente está mostrando as imagens para o pessoal, todo mundo caiu na dança e vocês têm essa energia, todo mundo. E isso é uma troca de energia visando sempre o quê? A ancestralidade, visando o tradicionalismo, visando as guerras, as grandes batalhas travadas por Pernambuco. E a gente traz isso através da arte, através do passo, daquele corpo do capoeira suado, onde ele fazia golpes e quando via o policial aqui, ele maquiava com um próximo passo. E daí foi surgindo movimentos e movimentos e surge essa dança binária, esse ritmo contagiante, que não só contagia os pernambucanos, mas o Brasil e o mundo, porque somos patrimônio imaterial e cultural da humanidade pela Unesco. Incrível, muito obrigada, Laércio. Se você acha este trabalho importante, considere nos apoiar através do nosso clube de membros, ou por Pix e PayPal, através do e-mail museudacapoeira@gmail.com.
Museu da Capoeira, pela preservação da história e cultura. Saudações e seja bem-vindo ao Museu da Capoeira, né? Um velho mestre dizia, o mestre Pastinha, capoeira é tudo que a boca come. Realmente, quando a gente começa a estudar capoeira, a gente vê a dimensão dela. A capoeira está dividida em 5 pontos. Todos esses 5 pontos estão representados aqui. Roda, treino, musicalidade, filosofia e história. Nós temos muitas rodas de capoeira aqui sendo representadas, rodas antigas, rodas atuais, mas é memória corporal, musical e formas de se praticar a capoeira e desenvolver a capoeira. A musicalidade, a gente vai ter estudo dos instrumentos, a gente vai ter história dos instrumentos, a gente vai ter história da música, letras de música, mestres cantando, tudo sempre voltado para o estudo da musicalidade, aulas de percussão e etc, cursos completos. Você vai ter a parte filosófica através da oralidade do mestre e também não só de poetas, de escritores, de pessoas que falam sobre cultura popular, porque a capoeira ela é uma cultura popular também que está inserida dentro desse contexto, inclusive com memórias africanas, memórias em Portugal e memórias no Brasil. Aí vamos ter a parte histórica da capoeira, que vamos buscar lá atrás, desde os primeiros escravizados, e aí a gente entra com a história da capoeira, sempre tudo muito dividido em playlists, tudo muito bem organizado aqui dentro do Museu da Capoeira. E vai ter treino também, você vai ter muitos vídeos de treino de capoeira aqui, aulas para iniciantes, aulas avançadas, aulas de capoeira Angola, aulas de capoeira dita contemporânea moderna, aulas de capoeira regional. Muitos mestres contribuem aqui para o Museu da Capoeira porque acreditam nesse projeto e muitas vezes fazem doação dos seus acervos também aqui, dos seus arquivos aqui para o Museu da Capoeira. O forte do museu está numa aba chamada Cursos. Essa aba você tem cursos completos do tema para que você comece um curso desse e termine com determinado tipo de conhecimento. Chegou, vá logo nos cursos e depois tem as playlists e também tem os podcasts. E às vezes fazemos algumas lives. O canal é muito completo a nível de informação. Aproveitem para poder aprender não só sobre capoeira, mas pelo Triângulo Atlântico, nossa cultura, né, através de Portugal, África e Brasil. Vejam os grandes historiadores aqui. Como é que é sustentado aqui, como é que se organiza o nosso canal? Né? Nós temos aqui um apoio comunitário, portanto a gente não tem vídeos exclusivos para assinante. Todos os conteúdos são gratuitos e são abertos para todo mundo. Não, a nossa ideia aqui principal é passar o conhecimento. Então a gente não quer represar nada. O que a gente espera é que exista um donativo consciente por parte de todo mundo que vem aqui pesquisar. Muitos trabalhos do mundo, tanto da historiografia, como da antropologia, como da capoeira, etc, saem de muitas pesquisas aqui, dos vídeos aqui do Museu da Capoeira. Então não custa nada, você faz um contributo, um donativo, através do PayPal ou do Pix, através do museudacapoeira@gmail.com, ou faz uma assinatura aqui no nosso clube de membros, ajudando aqui o Museu da Capoeira, comprando também uma camiseta, na nossa loja algum artigo, ou fazendo aquele valeu, né, no próprio vídeo e deixando aí algum valor pra gente, tá? Mas a gente trabalha com amor em prol da cultura e da capoeira. Museu da Capoeira pela preservação da história e cultura. Esse é o lema da gente. E muito obrigado aqui ao mestre Marco Antônio. Sou eu que faço tudo aqui nesse danado desse canal, viu? O cara estuda, lê, edita, monta, entrevista, divulga e etc. Rapaz, é pau na máquina. Vamos embora. Axé, galera, e capoeira é bom demais. Valeu!